E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo de estudos do contexto de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no setup JJ. Essas são nossas redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores, nem pretendo ser, e nem comercializo análises, tá bom? Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais, que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita, para que a gente possa crescer juntos, né? Para que a gente possa passar algo de bom e também receber. Essa é a tela do nosso relógio suíço, né? Do setup JJ, tá bom? A gente aqui sempre está buscando interpretar o como, o quando, o onde, o porquê dos movimentos de mercado financeiro, tá? Para aferir o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos, tá? Essa é a nossa busca, tá bom? E o nosso objetivo, o slogan do setup, né, do nosso relógio suíço é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Ou seja, quando ganhar, ganhar muito, e quando perder, perder bem pouquinho, tá? Não existe ninguém no mercado que só ganha, a gente não acerta todas as entradas nossas. Mas quando a gente está errado, que a gente tenha o poder de observar logo e zerar, tá bom? Não se apaixonar, né, por posições perdedoras, tá bom? E quando estiver ganhando, deixar o mercado ir até onde ele for, tá? E quando começar a devolver, zerar logo também. Grandes ganhos, pequenas perdas, é isso, né? Essa é a nossa tela do setup JJ, tá? A gente está no vídeo de número 145, né? Então temos uma boa gama de vídeos aí explicando cada indicador desses, tá bom? Na prática e a teoria também, o porquê de cada setup, de cada indicador desse estar no setup, do porquê da calibragem, como é que foi desenvolvido. Inclusive nós desenvolvemos o JJ Index a partir do PVT, né, com uma média móvel aritmética de 50 e uma banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões. O CCI 50, que veio no lugar do IFR, né, do Índice de Força Relativa, ou Relative Straight Index, né, RSI em inglês. Nós usamos uma gama então de engrenagens de relógio suíço na busca de obtermos o timing, de obtermos a melhor hora de operar determinado ativo, inclusive de não operar, tá bom? Na dúvida, não ultrapasse, né? Isso é inteligência. E no mercado financeiro também, tá? E a gente sempre ressalta aqui a principal peça, que somos nós mesmos, a peça de qualquer relógio, de qualquer setup. Como já falei no vídeo passado, não adianta nada você ter o melhor relógio do mundo se você não sabe ver as horas, se você não sabe olhar as horas, se você não sabe interpretar as horas, se você não sabe para que aquilo serve. Para que adianta você saber que são 5 horas da tarde, por exemplo? Né? Mas como é que você usa essa informação é o que conta, tá? Então a gente sempre lembra aqui de um conceito que a gente tem desenvolvido sobre disciplina, que é o tripé da disciplina, né? Que é a disciplina técnica, né? Que é você saber todas as variáveis do seu mercado que você opera, ou seja, desde a história do ativo, né? Por exemplo, vamos analisar agora, fazer um estudo de contexto, né, de Petrobras. Nós já fizemos vários vídeos aí no qual contamos a história da Petrobras, como é que ela nasceu lá desde a época do governo Getúlio Vargas, o petróleo é nosso, quantos anos ela tem de atividade, né? As descobertas dela, né, de poços de petróleo, a posição dela dentro do mundo, quantos empregados ela tem, a atual condição dela, inclusive que ela é uma empresa estatal, tá? A questão da variável dela, porque boa parte dos custos dela estão atrelados a principais duas variáveis, né, que é o câmbio, que é o valor do dólar, né, principalmente, e de uma commodity que é o petróleo, né, principalmente o Brent, tá? A gente precisa saber também, dentro dessa questão da disciplina técnica, sobre nossos indicadores. A gente precisa ter conhecimento profundo, né? E como falado, nós temos vídeos aqui falando sobre média, sobre MACD, sobre banda de Bollinger, JJ Index, volume, CCI, o Fibonacci e por aí vai, tá?
A gente precisa saber ter cultura gráfica, ter cultura de mercado. Outra vertente da disciplina, do tripé, né, que a gente fala, que é o segundo pé do tripé da disciplina, que é a disciplina física, tá, meus amigos? Não pensem que operar no mercado não seja um conjunto de coisas que você é na vida, tá? Se você não é uma pessoa disciplinada, que não se cuida direito, que não tem hora para dormir, para acordar, para comer, olha, pode ser que você tenha sucesso sim consistente no mercado, mas mais de 90% das variáveis aí vocês vão ver que pessoas que operam no mercado são pessoas disciplinadas, que têm saúde, tá? São pessoas que acordam bem, com capacidade de concentração, acordam bem dispostas, têm um sono saudável, têm uma vida saudável, tá? Não adianta nada você acordar com dor de cabeça, por exemplo. Olha, consistência é muito diferente de você ganhar 2 operações, 3 operações, um mês, tá? Consistência é uma vida inteira, né? Então você precisa ter saúde, né? Física, né? E a disciplina emocional, que é o terceiro pé do tripé, né? Que é você ter uma vida saudável emocionalmente, né? É a questão do seu autocontrole, do seu autoconhecimento, de saúde mesmo, né? Emocional, tá? Na questão, a gente vê muita gente às vezes com depressão ou com ansiedade, tudo isso tem que estar controlado, tá, meus amigos? Tudo que a gente é na nossa vida vai ser refletido dentro das nossas operações de mercado, no nosso saldo da nossa conta corrente, tá? E para a gente ter consistência positiva, não há enganação, tá? Se a nossa linha de patrimônio, de crescimento de patrimônio é positiva, a gente está dentro da consistência positiva, tá? Se a gente não está assim, a gente não tem. É ou não é, tá? Ser eficiente no mercado financeiro nada mais é do que ganhar dinheiro, tá? E ninguém passa anos nisso aqui, sobrevive e de forma crescente se não for competente, tá? Pode até ganhar um dia, 2 dias, mais um mês, sei lá. A gente precisa ter a consciência que a todo dia a gente precisa estar em alto nível nisso aqui, tá? Então observem muito isso, deem valor, tá? A qualidade de vida de vocês, ao conjunto, né? As raízes, tenham boas raízes, né? Tá bom? Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci. Eu tenho deixado ela aqui em todos os vídeos, tá bom? Para quem quiser tirar um print e guardar, né? Como falado várias vezes já, o Fibonacci é uma técnica deixada de herança, né? Pelo chefe, pelo Marco Aurélio Rossi, tá? Ele criou essa técnica, essa forma de ver o mercado, tá? Que nós temos alvos a partir dessa dinâmica dos prováveis caminhos do Fibonacci, né? Que a gente chama de dinâmica de Fibonacci, tá? E está aqui uma das partes mais importantes, tá? Do desenvolvimento do trabalho do chefe que ele deixou pra gente, tá? E que está disponível a todos aí que quiserem estudar e aprender e aproveitar dessa técnica muito vencedora também. Nós temos uma playlist, né? Eu tenho deixado sempre o card aqui disponível para quem quiser dar uma olhada. Eu tenho uma playlist própria de Fibonacci, que inclusive está disponível aqui no canal, aulas do próprio Marco Aurélio Rossi. E nessa playlist tem aulas de vários fellows nossos, né? Do Clube Fibonacci, tá bom? Vamos lá então para estudos em PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de Petrobras. Como eu tenho falado sempre, eu sempre deixo o gráfico mensal aqui de Petrobras para que a gente saiba, sempre lembre e nunca se esqueça da história do ativo que a gente opera, tá? Isso é importante como cultura gráfica, como cultura de mercado. Aqui a gente tem os últimos 20 anos de movimentação do preço de Petrobras. Então a gente sabe como é que foi aqui, ó, o primeiro e segundo governo PT com o Lula, né? Inclusive como ele reagiu, ó, à crise do subprime em 2008, 2007, 2008. Ele depois se recuperou, mas não rompeu o topo anterior, fez uma linha de tendência de queda, tá vendo? Essa linha de tendência de queda perdurou, inclusive, ó,
pelo governo Dilma, né? Até inclusive a queda dela, né? Em 2015 e 2016 aqui, tá vendo? Ó, né? Ela teve uma recuperaçãozinha aqui nesse período, que foi o período da reeleição para o segundo mandato dela, e aqui nesse período foi o período em que houve o processo de cassação dela, e ela foi cassada, todos sabem, né? Aqui nós temos a entrada do Temer, né? Michel Temer. Aqui a gente tem o que a gente chamou de Joesley Day, né? Tá bom? E aqui nós tivemos a crise da pandemia. Aqui nós tivemos um ponto que eu sempre falo que foi muito importante, que foi após no mês de novembro, né, que foi o pós-resultado do segundo turno, ou seja, o ativo chegou ao ápice dele, ao topo histórico aqui nesse momento, no mês de outubro, tá, 2022, né, que ele chegou a esse valor aqui descontado, tá bom, meus amigos? Esse gráfico é ajustado, né? Eu costumo trabalhar com gráficos ajustados, ou seja, o que é um gráfico ajustado? É um gráfico onde, quando a empresa paga seus dividendos, o dividendo é diminuído do valor da cotação do ativo, tá? E é o que acontece por ser o valor atual da empresa, né? É assim que é feito, tá? Então, o valor aqui, o topo histórico do ativo está aqui em R$ 30,34, né? Sendo que ele caiu, a gente sabe, a gente observa aqui o movimento no qual vamos comentar, e a atual cotação do ativo, né, é essa, tá? R$ 27,18. A gente vê uma recuperação após aqui o período da queda, né? Que foi o pós-eleição do segundo turno, o começo do governo Lula, inclusive com as ameaças e tudo. Nós sabemos, né, que foi finalizada, né, a política de preço do PPI, né? Eu já comentei em outros vídeos nossos aqui. PPI é a paridade de preço internacional, né? Esse governo atual, né, que é o governo que nomeia a presidência da companhia e tudo, a gente já falou, né, meus amigos, que 51% das ações são do governo federal do Brasil, da Petrobras, 38% está nas mãos de capital estrangeiro, né, de investidores internacionais, e em torno de 10% aí está na mão de nós, investidores brasileiros, tá? E a gente sabe que a Petrobras, com a entrada desse novo governo, foi mudada a presidência, houveram algumas ameaças na questão de acabar com o PPI, né, até o ponto que eu falava várias vezes, né, que até determinado ponto isso aqui era um ruído, né, era uma ameaça, tá? O governo ameaçava, né, acabar com o PPI. Até que chegou o dia que ele acabou mesmo, que foi agora dentro do mês de maio, tá bom? Dentro disso ocorreram movimentos, tá? Inclusive uma queda agora no final do mês passado, de maio, né? E automaticamente uma alta do preço agora, a partir do dia 1º de quinta-feira agora passada, né? Uma alta de volta do preço da gasolina no mercado brasileiro, né? Nos postos de gasolina, por conta do aumento de impostos, né? Ou seja, a carga tributária voltou a crescer. Dentro do governo passado, a gente sabe que ele fez uma política de diminuição de impostos, inclusive dentro daquele período que o petróleo chegou a bater mais de $120 o barril, tá? Vocês vão ver, a gente, como eu falei no vídeo passado, agora que a gente analisou Vale, né? Eu estou trazendo algo a mais agora, porque a gente está fazendo estudos agora de um contexto do ativo, e cada vez esse contexto vai trazer mais variáveis para que a gente tenha a percepção mais perto do possível, do que eu conheço, de uma realidade do que é a companhia e dos prováveis caminhos futuros, tá? A gente sempre, quando analisa mercado, a gente está tentando ver para onde o navio está indo, para onde o barco está se dirigindo, né? Agora a gente vê aqui, ó, por exemplo, que o barco continua numa linha de tendência de alta, ó, né? O navio continua com uma tendência de alta, ó, LTA, linha de tendência de alta, né? A gente vê aqui, e eu tenho falado isso toda semana, essa minha preocupação de queda de volume e alta de preço. Essa divergência, isso aqui é uma divergência, tá bom, meus amigos, ó, entre o preço e o volume, né?
a gente trouxe, né, sempre traz aqui a frase do Joel Greenblatt, né, que o preço é a locomotiva que leva os vagões do... Me perdoem. O volume é a locomotiva que leva os vagões do preço para onde ele vai. Me estranha o volume continuar caindo e o preço subindo. Para mim, isso aqui é como se fosse uma construção de um edifício com pouca base, né? O preço continua subindo, essa é a realidade do mercado. Porém, essa queda de volume me traz apreensão, tá bom? Isso não quer dizer que eu vá comprar ou que eu vá vender, tá bom? É só um dos dados que me traz assim, está acontecendo alta, porém, essa alta aqui não tem sustentabilidade, né? Ou seja, essa alta não é sustentável por conta dessa queda de volume aqui que me traz essa informação, tá? A gente vê aqui, ó, que a média móvel exponencial de 200 está apontada para cima, a de 9 e 27 também estão apontadas para cima, MACD18 comprador, ó, bandas de Bollinger, ó, apontadas para cima e abertas, né, para cima, que dá essa volatilidade de alta. A gente vê agora, ó, que essa semana, deixa eu trazer até aqui um zoom, ó, em cima desse candle aqui, ó. Esse último candle, meus amigos, aqui, ó, é o candle agora desse mês, né, o mês de junho, ou seja, é quinta e sexta-feira passadas agora, dia 1º e dia 2, que foi sexta-feira, tá bom? A gente vê que ele bateu aqui agora nesse nível do Fibonacci, ó, que é o 76, tá vendo? Esse 76 aqui, se vocês verem, ó, é o comprimento daquilo que a gente falou nas semanas passadas, ó, o filé mignon, tá vendo? Do Fibonacci, ó. Eu vou deixar um quadradinho aqui para mostrar melhor, ó. Tá vendo? É o filé mignon, é o comprimento do filé mignon, 23,76. Se vocês olharem lá na folha da dinâmica do Fibonacci, que eu deixei no começo do vídeo, vocês vão ver que isso aqui chama filé mignon dentro do Fibonacci. A gente vê que o preço, ó, no mês passado já, ó, de maio, rompeu a média de 9, né, dando o sinal da 9.1 do Larry Williams, né, e foi embora, né, e foi embora, e continua indo embora por enquanto, tá bom? Ó, tá vendo? Né? As médias de 9,27, como falei, estão apontadas para cima, bandas de Bollinger também abertas para cima, dando volatilidade do movimento. JJ Index comprador, mas com PVT flat, ó, tá vendo? Ele nesse momento não está subindo nem caindo. O C650 tá comprador, tá bom, meus amigos? E meio que apontado para cima aqui, acima da linha do 100, né? É o que tem demonstrado, tá? Porém, a força compradora aqui no JJ Index, ela é compradora. Porém, ela não está crescente, tá? Nesse momento, tá? Indo para o gráfico semanal aqui de Petrobras, olha, né? A gente vê aqui, ó, mais claramente a linha de tendência de alta aqui, ó, que continua, né? Essa LTA, ó, né? Essa outra LTA aqui, ó, que era a linha de tendência mais forte, ela chegou a ser testada 2 vezes aqui, rompida para baixo e voltou, né? A gente vê o topo histórico aqui do ativo, ó, acima, tá vendo? E a gente vê o preço aqui justamente no ponto do 76 do Fibonacci em verde, ó, né? A gente viu lá no gráfico mensal e aqui a gente vê mais claramente, ó, o comprimento desse movimento aqui, né? A gente vê aqui, né? Esse movimento aqui feito, ó. Tá? Né? Ele foi feito, né? 23,76, tá vendo? Né? O que a gente espera aqui agora? Linha de tendência de alta, como está, tá? Isso aqui é inegável, tá? Ó, linha de tendência de alta, né? Em vários momentos aqui de análise em vídeos passados, eu sempre comentei sobre a questão também do ângulo da alta do ativo, né? A gente tem aqui, ó, né, um ângulo de 180 graus. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, ó, tá vendo? Né? E aqui a gente tem um ângulo de 45 graus, tá vendo? Ó, né? O que eu aprendi de análise técnica, meus amigos, que um movimento com um ângulo de até 45 graus geralmente é um movimento mais saudável, tá? A partir do momento que ele fica maior aqui, ó, do que 45 graus, ele é um movimento que a gente precisa ter atenção, porque é como se fosse aquele sprint final, né? Então aqui, ó, se a gente olhar esse movimento aqui, ó,
é bem parecido com esse aqui, ó, do 45 graus, tá vendo? E esse movimento aqui, ó, de agora, dessa alta, já está acima dos 45 graus, tá vendo? Não estou dizendo para ninguém vender nada e nem comprar, tá? Só estou mostrando a questão da análise de contexto que é feita em cima de conhecimento multidisciplinar sobre mercado e que eu sempre estou de olho, tá? Então a gente vê aqui que esse movimento ultrapassou os 45 graus de alta aqui nesse caso, né? No qual me traz uma atenção aqui a mais, tá bom? Ele chegou aqui no 76 do Fibonacci, então para mim isso aqui é um rompimento de um ponto importante. Por quê? Ele rompendo com força de volume, meu alvo é lá no 111, tá? Se ele não romper, meu alvo volta lá no 23, sendo que eu tenho aqui no caminho esses 76 aqui, dessa convergência desses dois fibros, do amarelo e do azul, né? A gente tem que observar sempre que eu tenho falado, volume caindo e preço subindo. É outra coisa que me traz atenção nisso. Me traz atenção no sentido da sustentabilidade do movimento corrente. O movimento é um movimento de alta, né? O preço continua subindo e o volume caindo. Aí já tem tempo, né? Já tem tempo que isso está acontecendo, né? A gente vê aqui, ó, aquele período que eu falei lá em novembro, depois do primeiro turno, que o ativo caiu, ó. Praticamente todos os ativos do Ibov, meus amigos, caíram depois do segundo turno, ou seja, a partir do dia 1º de novembro, tá? Boa parte se recuperou e tem recuperado. Alguns setores têm recuperado de forma surpreendente, tá? Como, por exemplo, o setor do ICOM, né? Do índice de consumo, né? Que são as varejistas, né? Por exemplo, Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Renner, né? Boa parte dos supermercados e por aí vai, tá? Inclusive setor como o Imob, né? O setor imobiliário, né? Como as construtoras e tudo, algumas têm também trazido umas altas consideráveis aí e surpreendentes para mim, tá? Bem, voltando aqui para a análise de Petrobras, então, nós vemos aqui a média móvel de 200 aqui no gráfico semanal, né? Média móvel exponencial de 200 apontada para cima, de 9,27 também virada para cima, MACD comprador e crescente. C650, me perdoem, a banda de Bollinger aberta também para cima, dando volatilidade para essa alta. A gente vê alguns candles aqui, ó, deixa eu trazer aqui a lupa, né? A gente vê, ó, esse candle aqui que deixou um pavio maior para baixo, tá vendo? É um candle de alta ainda, né? Sendo que o preço já está colado lá na banda de Bollinger, tá vendo? Está aberto e o preço colado lá na banda de Bollinger, no nível aqui do 76, tá? No nível do 76, tá bom? Como falamos, temos essa divergência de preço e volume, né? Essa divergência de preço e volume, tá? O JJ Index, meus amigos, ó. O PVT está acima aqui da média de 50, sim, porém muito colado, né? Essa compra aqui não me convence, tá? Inclusive com o fechamento das bandas de Bollinger aqui, tá vendo? Ó, né? Por enquanto, para mim isso aqui é uma indecisão, tá? Dentro do indicador JJ Index, tá? O C650 é comprador, né? O preço o CCI e o CCI mesmo 50 deu uma lateralizada aqui acima da linha do 100, tá? Indo para o gráfico diário, né, de Petrobras, tá? A gente vê aqui o topo histórico do ativo, como falado, tá? E o preço agora está nesse momento aqui, né? Tá? Aqui a gente vê mais claramente, ó, a questão, tá? Do segundo turno, a queda do ativo. Aqui a gente vê e falamos várias vezes, ó, de uma lateralização, tá? Eu estou repetindo porque é importante vocês saberem disso, né? Como falado aqui também, ó, é uma figura, né? Isso aqui, ó, é uma figura gráfica, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma figura gráfica deixada aqui, tá vendo? E o ativo trabalhou aqui nesse retângulo aqui, ó, nesse período, tá vendo? Ó? Foi, voltou, foi, não chegou a bater lá e voltou, foi lá, voltou, foi, voltou para o meio de novo, ó, nessa região aqui, tá vendo? Ó? Né? E rompeu,
né? Eu sempre falo aqui para vocês que rompimento me trazem segurança em cima de movimentos. Se vocês verem, o rompimento desse retângulo aqui, ó, o volume subiu. Tá vendo aqui, ó? Né? A gente teve divergência aqui, ó, tá vendo, ó? CCI 50 subiu, o volume subiu e o preço, ó, né? Tá? Então, essas coisas me trazem aqui, ó, o preço caindo aqui, ó. Tá vendo? Com a divergência, né? Essas coisas desses rompimentos aqui, ó, com crescimento de volume, me trazem uma maior segurança de fazer a compra, tá? Como quando não tem volume, pode ser que eu faça a compra? Claro que pode, tá? Tudo é questão de uma decisão de contexto do ativo que eu falo que eu tenho feito. Porque aqui, por exemplo, ó, nós temos as três médias apontadas para cima, ó, 9, 27 e 200 já estavam para cima aqui nesse período, ó. Banda de Bollinger abrindo, tá vendo? O JJ Index virou para compra. Olha o PVT indo embora aqui da média de 50 aqui, ó. Olha o CCI 50 subindo de volta, tá vendo? É um contexto. Por isso o relógio suíço, engrenagens de informações que se juntam, combinam e vão dar uma segurança de probabilidade maior para aquele movimento, tá? É probabilidade, não é certeza, tá? Mas a gente tem que sempre manter a probabilidade a nosso favor, tá? A gente trabalha com probabilidade, a gente não trabalha com certeza aqui. Ninguém aqui é mãe de Ná, e não acredito em ninguém que fala, eu tenho certeza que vai subir, amanhã vai subir tal. Não, ninguém sabe, tá bom? Ninguém, meus amigos. Se fosse tão fácil assim, essas pessoas na verdade não iam estar nem gastando seu tempo, né, com venda disso, ou venda daquilo, venda de call e tudo, né? Elas iam estar caladinhas lá ganhando o dinheiro delas e dentro do iate delas lá, do avião e do que for, tá? Bem, a posição atual, né, aqui então no gráfico diário de Petrobras é a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, tá vendo? A de 9,27 também é para cima, é o MACD 18 comprador e crescente, tá vendo? A gente lembra, né? MACD 18, a gente olha aqui no preço, ó. A distância da média de 9 para 27 é o que dá a força compradora ou vendedora. No caso aqui, ó, de 9 está acima da média de 27, então é compra. Por isso que foi feita essa programação aqui que deixa esse verdinho aqui, ó. Quando a média de 9, nesse caso aqui, ó, está abaixo da média de 27, é uma força vendedora no MACD 18, tá vendo? Por que é MACD 18? Porque o MACD é um indicador que ele dá o quê? Ele é o Moving Average, divergência e convergência, ou seja, a convergência ou divergência entre as médias móveis, né? Então aqui a gente tem uma convergência de alta, né, da média de 9,27, sendo que quando a média de 9 está se distanciando mais ainda da média de 27, a força compradora está aumentando, né? E quando essa divergência, ou seja, a distância entre uma média e a outra diminui, essa força compradora ou vendedora está diminuindo, né? E a partir daqui a gente então é um oscilador que a gente tem uma forma de medição, né, dentro da tendência, a partir da média móvel exponencial que a gente usa, de saber, né, se essa força é crescente de compra ou não, se a força de venda é crescente ou não, entendeu? É assim que a gente interpreta o MACD, inclusive vendo ele aqui a partir do preço. Nós não temos um MACD aqui abaixo, nós temos ele aqui no próprio preço. É uma forma que a gente desenvolveu de ver o indicador, né, dentro de uma informação que a gente já tem dentro do gráfico, né? Tá bom? A gente vê aqui também que a banda de Bollinger está aberta para cima, ou seja, a volatilidade da alta desse ativo é crescente, tá bom? A gente vê aqui, ó, dentro desse Fibonacci, que o preço bateu no 111, tá vendo? Desse Fibo branco, e temos uma convergência com esse Fibo verde, que é aquele 76 que nós mostramos, ó, tá vendo? Né? E aí o preço fez esse candle aqui, ó. Vamos ver ele aqui a partir de um zoom. Olha o candle que ele deixou lá, ó. Tá vendo? Ele abriu um gapzinho e deixou um candle de queda aí, ó, no 111 desse Fibo branco, convergindo com esse 76 do Fibo verde que nós já mostramos. A linha de tendência de alta ainda. Temos uma quedinha aqui no final, na última hora da sexta-feira, tá bom? Que deixou nesse ponto aqui. O que esse ponto é importante? Que o 111 do Fibonacci é, segundo lá o nosso quadro, lembra? Da dinâmica do Fibonacci, é a possível reversão violino. Possível.
Não quer dizer que é certeza, mas é possível. Então o que eu tenho aqui nesse momento na segunda-feira? Uma tensão em cima desse ponto, que se ele romper com volume, eu acredito mais na alta. E aí meu alvo está no 141, né? E 161, tá? Se ele não romper, meu alvo vem aqui para baixo, para o 26, né? Sendo que a gente vai passar aqui por esses 2,76 aqui, dessa convergência desses dois fibros, do azul e do verde, do azul e do amarelo, tá bom? Porém, a linha de tendência aqui, como falado, ó, é claramente de alta, né? A gente está numa LTA, rompeu o topo anterior, né? Rompeu o retângulo aqui, que era a consolidação que estava, né? Ou seja, topos e fundos ascendentes, tá bom? O que me traz de preocupação aqui? Volume, né? A gente está numa linha de tendência de alta com volume caindo também aqui no gráfico diário, tá? O JJ Index é comprador, né? E a gente vê aqui nesse momento o PVT flat, ó, né? Ele cresceu aqui, segundo a distância dele da média de 50, né? E ele está flat agora, está comprador. CCI 50 também é comprador, ó, e virou já um biquinho aqui para o alto também, tá vendo? Né? Indo para o gráfico de 60 minutos, então, de Petrobras, tá aqui, ó, gráfico de 1 hora, né, 60 minutos, a gente vê claramente a linha de tendência de alta aqui, ó, né? Sendo que já fizemos aqui umas quebras aqui, né? Aqui, ó, por exemplo, conforme mostrado nas semanas passadas também, ó, a gente fez um retângulo aqui, né, ó, tá? A gente fez aqui uma consolidação, o preço veio, testou algumas vezes. Aqui a gente também tem outro OCOI, ó, né? Bem claro aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, tá vendo? Né? E aí o preço foi, né? E foi fazendo a questão do caminho dele dentro dessa consolidação, né? Ele testou, ó, em cima, embaixo, né? Testou em cima de novo, testou para baixo e aqui rompeu. Temos um gap aqui, né? Quem leu Steve Nissen, né? Que é para mim, o melhor livro sobre candlestick é do Steve Nissen, mas também indico muito que leiam Gregory Morris, tá? E Stephen Bigelow, né? Deixa eu deixar aqui o nome deles para vocês sobre candlestick, tá? Aqui, ó. Sobre candlestick. Steve Nissen, Greg Morris, né? E Stephen Bigelow. Tá? São os principais livros que eu conheço e de vez em quando releio, consulto, tá? Principalmente Steve Nissen, tá? Mas Gregory Morris e Stephen Bigelow são livros importantíssimos sobre candlestick, tá bom? Não deixem de ler, não deixem de conhecer, tenham na biblioteca de vocês, tá? Para consulta e tudo, e aprendizado constante. A gente sempre vai estar aprendendo, a gente nunca deixa de aprender. Inclusive há momentos que a gente precisa ir lá buscar para relembrar coisas que a gente aprendeu e que a gente não lembra mais, né? Então, muita atenção, né, nesses três autores aqui, tá bom? Eles são muito importantes dentro da questão de candlestick. E tem uma outra questão, né, que quem deixou foi o Steve Nissen, tá? Só um pouquinho, né? Que ele deixa no livro dele também que todo gap tem que fechar, né? A verdade é que não é 100% isso. Como falado, a gente sempre trabalha com probabilidades, tá bom, meus amigos? Mas a probabilidade é que a maioria realmente dos gaps eles fecham, né? E aqui a gente vê um movimento atual aqui no preço, ó, que ele bateu no 111, logo no 111, né? Que é a região de reversão violino, né? E ele está fazendo a regressão à média, tá vendo? Já voltou para a média de 9, a média de 9 já virou para flat, tá vendo? E a de 27 está para o alto, né? Ou seja, o MACD está comprador aqui, porém minguante. A gente vê aqui, ó,
que a banda de Bollinger começa a querer fechar. Não está fechada ainda, mas ela começa a querer fechar, né? A gente vê aqui o que eu tenho falado sempre, a queda de volume, né? Ou seja, uma divergência entre o preço e o volume. Tá vendo? E aqui a gente tem uma outra divergência entre o CCI e o volume. Tá vendo? Né? A gente sabe, e quem não lembra, vai lá por favor no vídeo, tá? Sobre PVT e sobre C650, que vocês vão ver que o C650 foi colocado no setup JJ no lugar do índice de força relativa. E essa questão de divergência de força do índice de força relativa funciona igualzinho com o C650, tá? Então a gente vê aqui o C650 caindo, né? Volume caindo e preço subindo. É uma divergência, tá? A gente tem sinalizado aqui a regressão à média, que ela foi feita aqui já para a média de 9. A gente tem uma queda de volume que está vendedor aqui embaixo, né? A gente tem o C650 que já deu o sinal da regressão à média, tá vendo? Que é onde ele volta da linha do 200 para baixo. Ele está virado aqui para baixo, se ele romper a linha de 100, ele dá sinal de venda, tá? O C650 ainda é comprador aqui, tá bom? Com o PVT flat, né? O C650 ainda não deu sinal nenhum, por enquanto ele ainda é comprador, tá? Mas, me perdoe, o JJ Index, né? O JJ Index ainda é comprador. O C650, se romper a linha do 100 aqui, ele já dá venda, tá bom? Ele já deu sinal de regressão à média, do mesmo jeito que o JJ Index também voltando o PVT aqui para dentro da banda de Bollinger, deu sinal também. Temos níveis de Fibonacci, né? De reversão violino aqui, que é o 111, junto com essa convergência do Fibo 76, que pode ser que volte a questão do filé mignon falado lá, tá bom? É importante observar tudo isso porque são vários dados, várias informações que o gráfico nos dá para que a gente possa interpretar e chegar a conclusões necessárias para a tomada de decisão, tá? Falando de novo, linha de tendência de alta aqui, tá? A linha de tendência de alta, e é claro, tá bom? Isso é importante saber, observar e ver com realidade, tá? Estamos aqui, ó, numa regressão à média dentro dos 60 minutos, tá? Nós temos um topo histórico lá na frente, né? E não sabemos se vamos chegar lá ou não, né? Porém, é linha de tendência de alta, sendo que tem uma possível correção aqui a partir desse CCI do que ele está fazendo, né? Dessa virada aqui das bandas de Bollinger e a média móvel aqui, inclusive o gráfico de 15 minutos, tá bom? O gráfico de 15 minutos vai mostrar pra gente aí mais ou menos os últimos 10 dias, tá bom, meus amigos? Eu quero trazer algumas informações aqui sobre essa questão. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre gráficos comparativos. Eu peço para que vocês procurem lá, porque são feitas várias comparações, tá bom? Dentro dessa meu estudo de contexto, tá? Esse estudo de contexto que eu faço passa por esses gráficos comparativos, que nada mais é do que como se fosse um benchmarking, né? Quem está na área empresarial aí conhece bem esse termo, né? E eu comparo não só ativos assim, mas eu comparo setores, né? Por exemplo, eu comparo o IBOV com Petrobras, com o IFNC, que é o índice do setor de financeiro, o IMAT, que é o índice de materiais básicos, o INDX, né? Que é o índice do setor de industrial, o ICON, que é o índice do setor de consumo, IEX, que é o índice do setor das elétricas, né? O IMOB, que é o índice do setor imobiliário, né? De construção civil e imobiliárias, o útil, né? Que é o índice de utilidades,
o SMLL, que é o setor de small caps, né? E o IFIX, que é o dos fundos imobiliários, tá? Outras comparações que eu faço também, que são importantíssimas, e trazendo aqui para dentro, né, de Petrobras, eu comparo, tá, gente, o Petrobras com a VBBR, né, que é a Vibra, com a Prio, né, que é a PetroRio, com a CSNA, tá, que é a Cosan, tá? Comparo também com o ticker dela é 2222, tá? Que é a Saudi Aramco, que é a maior petroleira do mundo, tá bom? Comparo com o Brent, né? E aqui a gente está trazendo um começo dessa questão de estudo de comparações, tá? Porque essas comparações eu faço de várias formas. Esse gráfico aqui, eu estou trazendo ele o mais simples possível para a gente começar a olhar ele aqui, tá? Mas lá na frente vocês vão ver aqui também British Petroleum, tá? Que eu comparo, a Royal Dutch Shell, né? A antiga Texaco, né? Que agora é Chevron, tá? A própria PBR, né? Que é a ADR da Petrobras nos Estados Unidos, tá bom? Então aqui, hoje a gente está trazendo essa comparação aqui dessa forma, né? Que aqui nós temos a linha zero, ó, tá? Dos últimos 10 dias. Quem está acima é que subiu, quem está abaixo é que caiu, tá? Então a gente vê aqui que o ativo que mais subiu aqui dentro dessa comparação dos últimos 10 dias foi Petrobras, ó, com uma alta de 3,03%, tá? Seguido do próprio Ibov com 3,1%. Ou seja, o Ibov e Petrobras subiram quase que a mesma coisa dentro desse período, né? E a outra alta acumulada aqui é do dólar com 0,60%. O dólar chegou a subir, ó, mais do que Petrobras e Ibov. Essa relação Ibov dólar aqui também para mim é muito importante, tá bom? Geralmente vocês vão ver que não é uma regra, mas é um termômetro, né, de comparação, que geralmente quando o dólar sobe, o Ibov cai, e vice-versa, quando o dólar cai, o Ibov sobe. Isso costuma acontecer muito, tá? E quando há uma mudança nesse tipo de coisa, há um desequilíbrio das coisas, ou seja, dólar subindo e Ibov subindo, ou dólar caindo e Ibov caindo, há alguma coisa de errado aí na situação, tá? Geralmente vocês vão ver isso, ó. Ibov subindo e dólar caindo, ou o contrário, tá? Aqui a gente vê que as duas quedas, né, foi o Brent e o WTI, tá? O Brent, pessoal, que é esse UK Oil, ele é o petróleo que mais incide na questão da variação da Petrobras, ou seja, a maior correlação que a Petrobras tem é com essa cotação de petróleo, tá? Que ela caiu 2,22%. E o UK Oil, que é o WTI, né, o West Texas Intermediate, ele caiu 3,22%. É uma cotação mais direta lá do mercado dos Estados Unidos, tá? Então a gente vê aqui, ó, que as quedas, né, quase que acompanharam quedas e altas aqui de Petrobras, tá vendo? Mas na hora que o petróleo caiu, o Petrobras não caiu tanto quanto o petróleo, tá vendo? Né? Então o Petrobras ainda está com essa alta aqui, como eu falei, dentro dos últimos 10 dias com uma alta de 3,03%, e principalmente o Brent, né, que é esse UK Oil, caindo 2,20%. Há um descolamento aqui dos ativos, tá? A gente indo aqui para o gráfico de 60 minutos, comparativo, ó, né? A gente está fazendo a comparação dos últimos 30 dias da variação, né? A linha 0 está aqui também, ó, tá? Então quem está acima subiu nesse período dos últimos 30 dias, quem está abaixo caiu. A gente vê também que Petrobras, dentro desses indicadores comparados, ativos comparados, é a que mais subiu. Ela subiu 12,22%, seguido do Ibov, ó, né, que subiu 8,10%. Ou seja, Petrobras, nesses dois períodos agora analisados, ele está acima da carteira teórica do Ibov, né, entre aspas, da média ponderada dos ativos mais importantes da Bovespa, né, da B3, tá bom? A gente vê que o dólar caiu, ó, né, o dólar nesse período caiu 1,70%, o Brent está com uma queda também nos últimos 30 dias de 7% acumulada,
e o WTI com uma queda de 8,20% acumulada também dentro desse período. Chegou a cair mais, né? A gente vê que ainda teve um período aqui, ó, que Petrobras chegou a ficar negativa, ó, dentro do período aqui, ó, lá para o começo de maio, tá vendo? E depois ela subiu aqui, ó, passou por aquela consolidação que nós falamos e tá agora aqui nesse momento aqui de 12% de alta dos últimos 30 dias, tá? Segundo o gráfico de 60 minutos que mostra os últimos 30 dias aqui de variação. Indo para o gráfico comparativo, então diário, ó, né, a gente analisa aqui mais ou menos a variação dos últimos 30 dias, dos últimos 12 meses, me perdoem, últimos 12 meses. Aqui está a linha zero do gráfico comparativo, então quem está acima está positivo, quem está abaixo está negativo, ó, né? Então vocês veem aqui, ó, que nos últimos 12 meses o petróleo tem caído de preço no mercado internacional. A gente lembra aqui, pessoal, que na fase pós-pandemia, entre aspas, pós-pandemia, o petróleo subiu muito com o começo da guerra da Ucrânia, né? Ele chegou a bater mais do que $120 lá o barril, né? E depois disso começou a queda dele, o retorno a algum preço de equilíbrio aí, né? O mercado sempre traz algum equilíbrio. Então, a gente vê que as maiores quedas aqui do período desses ativos comparados, né? As maiores quedas é do Brent, que caiu 31,59% nos últimos 12 meses, e do WTI, que caiu 33,78%, né? E outra queda também foi a paridade dólar-real. O dólar caiu 6,67% frente ao real. Ou seja, o real se valorizou nesse período, né? As maiores altas foram de Petrobras, com 47,08% de alta, e o Ibov com uma alta de 14,27%. Sendo que aqui, Petrobras, nessa fase aqui, né, que foi o que? O período antes do segundo turno, tá vendo? Né? Nesse período aqui, antes do segundo turno, Petrobras chegou a ter uma alta de mais de 61% aqui de alta. Então ela deu uma devolvida boa, como eu falei, pós segundo turno, passou pela consolidação, passou por problemas e agora ela está arrancando de novo para cima, né? Até esse momento, tá? Nós estamos falando de dados que aconteceram, né? Do que vai acontecer, cada um de nós precisa interpretar para tomar suas decisões, tá bom? Atualmente, então, ela está com essa alta aqui de 47,08%. Petrobras chegou a devolver aquela alta de 60% para 5%, ó, tá vendo? Então, ela deu uma boa recuperada aqui depois disso, ó. Quase que ela chegou no ponto zero dela aqui nesse período, ó, né? Que foi em dezembro, ó, tá vendo? Em dezembro de 2022, tá? E a partir daí ela passou por essa recuperação e consolidação e depois ela deslanchou de volta, tá vendo? Né? Indo para o gráfico comparativo então semanal, meus amigos, ó, né? No qual a gente está olhando aqui mais ou menos a variação dos últimos 4 anos, tá? Aqui está a linha zero, tá? Então quem está acima foi porque subiu, né? E quem está abaixo, que não é ninguém, né, não teve queda aqui, ó, tá vendo? Não teve nenhum desses ativos nossos comparados agora que está negativo, está com variação negativa. Porém, ó, a gente vê aqui, ó, que a maior variação positiva é de Petrobras nesse período dos últimos 4 anos, com uma alta de 158,58%, tá vendo? Essa alta tinha chegado aqui, ó, no topo histórico dela, a subir mais de 180%, tá vendo? Ela deu a devolvida, como falado, recuperou, devolveu de novo e agora está nessa LTA, né? Que nós mostramos lá também. Aqui, ó, meus amigos, vocês vão ver que houve um descolamento, ó, de Petrobras para o petróleo, tá vendo? O petróleo tem caído e Petrobras subido, tá vendo? Nesse período. Isso é mais uma informação que a gente tem que levar em conta, tá bom? Ou seja, por quê? Porque o principal produto de Petrobras no mercado internacional está caindo e Petrobras está subindo. A gente tem que se achar por quê? Isso é sustentável? A resposta fica aí no ar, tá bom? A gente vê aqui então, ó, que o WTI subiu, né, 39,24% nos últimos 4 anos e o Brent subiu 25,74%. O dólar, a paridade dólar-real, né, o dólar subiu 34,29%. E no caso aqui dos últimos 4 anos,
O ativo que menos subiu aqui dos comparados foi o IBOV, com 22,55%, ou seja, Petrobras deu de lavada aqui, né, nessa alta aqui, ó, né, comparado com o IBOV, ou seja, Petrobras subiu muito mais, né, 158% de alta de Petrobras para 22% de alta de IBOV, né, ou seja, Petrobras foi um ativo que subiu muito acima da média ponderada, né, ou seja, da carteira teórica das ações, das principais ações do Brasil, tá? Brasileiras. E aqui, ó, é o comparativo, né, o gráfico comparativo mensal. Quando a gente olha o gráfico comparativo mensal, a gente está olhando a variação dos últimos 20 anos, né? Aqui está a linha zero, quem está abaixo está negativo, que não é ninguém nesse momento, e quem está acima está positivo. A gente vê aqui, ó, que o único ativo que chegou a ficar negativo aqui, ó, nesse período dos últimos 20 anos, né, sendo que a linha zero é aqui, ó, em 2004, tá? A gente vê que o único ativo que chegou a ficar negativo foi o petróleo, né, tanto o Brent quanto o WTI, tá? E inclusive é o ativo que menos teve variação positiva aqui dentro desses 20 anos, né? A gente vê aqui, ó, que a maior alta disparada dentro desses ativos comparados é Petrobras, com uma alta de 1.170%, né? E em segundo lugar está o IBOV, que dentro desses 20 anos tem uma alta acumulada de 475%, tá bom? Vemos que aqui, ó, nessa grande problema de petróleo aqui e tudo, e junto com a questão, ó, 2015 e 2016, questão da cassação da Dilma, tá vendo? Tanto o Petrobras quanto até o petróleo também ajudou para a queda de Petrobras bem forte, tá vendo? Ou seja, ela bateu quase que no fundo do poço, aqui ela praticamente zerou aqui, ó. E depois veio a recuperação, né? Crise da pandemia, como sabemos, tá vendo? E aqui, ó, meus amigos, ó, a partir desse ponto aqui, né? Deixa eu trazer de outra cor, né? Esse ponto aqui desse fundo, ó, houve um descolamento de Petrobras, no qual Petrobras... Opa, me perdoem. Aqui, ó... Peraí. Não está voltando. Bem, aqui houve um descolamento de Petrobras, ó, né, nesse ponto, no qual Petrobras deslanchou e foi embora, né? Petrobras pegou o bonde e foi embora, né? Teve seus problemas? Claro que teve, né? E tudo, a pandemia e tudo mais, né? Pandemia aqui, pós segundo turno da eleição, como falado, né? E agora ela volta a recuperar e ela está num movimento de tendência de alta, né? E olha, mais claro aqui também no gráfico mensal, ó, petróleo caindo, apesar de uma recuperaçãozinha aqui pequena, né, desses últimos dias, mas o petróleo caindo, ó, e Petrobras subindo, né? A gente precisa estudar, como olhamos o gráfico passado, o estudo do vídeo passado, que foi em cima de Vale, né? A gente viu lá e constatou que Vale subiu em questão de eficiência de trabalho, né? O questionamento meu agora desse momento, Petrobras também teve um crescimento de eficiência de trabalho, ou seja, ela descobriu algo novo e importante e já está trabalhando em cima disso para que essa eficiência de Petrobras suba e haja esse descolamento do ativo Petrobras para o ativo petróleo, né? A gente sabe da questão dos problemas que estão tendo lá sobre jazidas, possíveis jazidas que tem lá na foz do Rio Amazonas e que está tendo problema com relação ao IBAMA lá, tem inclusive um começo de uma crise dentro do governo, né? Com o Ministério do Meio Ambiente, por aí vai. Mas será que isso é suficiente para haver esse descolamento? É ou não é, tá? Tudo isso é questionável e tem que ser levado em conta, tá bom? Isso é contexto, tá bom, meus amigos? A gente vê aqui, ó, que o dólar, dentro desse período, subiu 180%, né? 187%. O Brent subiu 120% e o WTI 93%, né? Então a gente vê esse grande descolamento aqui de Petrobras para petróleo, né? Tá bom? Muito grande mesmo. Inclusive também esse grande descolamento aqui de Petrobras para o próprio IBOV, né? A gente vê que tanto o Petrobras quanto o Vale, que é do vídeo passado,
né? Quem não assistiu, acho importante assistir, porque foi um começo também dessa abordagem de contexto que agora eu vou trazer, né? Ou seja, é um crescimento de contexto de dados, tá? Para que a gente analise e tenha um enriquecimento na questão de análise nossa e automaticamente prováveis melhores resultados, tá? Maior eficiência, tá? Então é isso aí, meus amigos. Espero mais uma vez ter trazido algo de novo para vocês, abordagem nova, tá? Com crescimento de informações, de perspectivas, para que a gente saiba como chegar a uma forma melhor, ótima, né, de enxergar o mercado e tomar as melhores decisões, tá? É no silêncio cauteloso que a sensatez se refugia. Baltazar, Gracian e Morales. A arte da prudência. É isso aí, meus amigos. Muitas das vezes a gente precisa conversar consigo próprio, com nós mesmos, né? E é nesse silêncio aí que a gente chega a conclusões mais acertadas da vida. Claro que a gente tem que ter pessoas que a gente possa contar, ouvir conselhos e tudo, mas muitas vezes a gente também precisa do nosso próprio conselho, da nossa própria reflexão, tá? É importante isso. O caminho do valente não segue os passos da estupidez. Quando um samurai diz que fará algo, é como se já o tivesse feito. Nada nesta terra o deterá na realização do que disse que fará. Bushido. É isso aí, meus amigos. O valente não é o idiota que sai lá e pula de um precipício e se estabaca todo lá embaixo, tá bom? O valente é a pessoa que pensa antes, que pondera tudo para tomar a melhor decisão, tá? E quando ele toma, ele faz isso de forma rápida, né? Porque ele já desenvolveu o raciocínio, o caminho, né? Ele já jogou o xadrez ali para saber os prováveis pontos onde ele vai precisar mudar ou recalibrar suas decisões e ir em direção àquele objetivo, tá? Evite ouvir conselhos de alguém cujo ganha-pão seja dar conselhos, a menos que haja uma penalidade para esses conselhos. Nassim Nicholas Taleb, arriscando a própria pele, Skin in the Game. É isso aí, meus amigos. A gente vê muita gente aí em cima de... muitos procurando call de marketing, né? E outros vendendo essa questão aí, né? A fome com a vontade de comer, tá? E a gente sabe, quem está no mercado há muito tempo, principalmente, sabe muito de várias histórias de gente que ouviu esses conselhos aí e se deu muito mal, infelizmente, tá? Então, assim, estudem, se preparem, tá? Tenham um bom senso para tomar as decisões de vocês. Na maioria das vezes, esse pessoal que indica coisas assim, não está indicando coisa para você, está indicando coisa para ele mesmo, tá? Que vai beneficiar ele, não a você, né? Claro que há analistas e tudo, importantes aí e tudo, mas olha, é seleção, não é coleção. A gente precisa saber bem, tá? Na maioria das vezes, o melhor analista somos nós mesmos. A gente sabe da nossa realidade, a gente sabe quanto tempo a gente pode segurar um ativo lá sem dar stop e tudo, tá bom? Cada um de nós temos que fazer a própria história, tá bom? Lembre-se de olhar para as estrelas e não para baixo, para seus pés. Stephen Hawking. É isso aí, meus amigos. Eu sempre repito e sempre vou repetir aqui, tá bom? A gente só vai para onde a gente está olhando, tá? Por isso, claro que a gente tem que olhar para coisas não tão agradáveis, mas 90% da vida da gente, 90% do tempo da gente, gaste com olhar coisas boas, inclusive nos problemas. Olhe seus problemas como aprendizado, olhe seus problemas como algo que você vai solucionar, como o teste da sua capacidade, do seu desenvolvimento, do seu aprendizado no sentido de se tornar melhor, tá? De se tornar maior. A água fura pedra, né? E para que a gente consiga tudo isso, né? A gente sempre precisa, tá? Ter ótimas raízes, né? É isso aqui que sustenta tudo, tá? É isso aqui, né? Tenham ótimas raízes, tá? Tenham seriedade e é consigo próprio, porque ninguém vai te cobrar de você as coisas, tá? No mercado, ninguém cobra nada de ninguém, tá? Eu comparo muito o mercado financeiro com a de um empresário, tá? Ninguém está cobrando se o empresário está chegando na hora certa ou não, se ele está estudando, se ele está se dedicando,
se ele está pensando bem. Ninguém vai ficar te cobrando isso, tá bom? Então é você que tem que decidir, e é uma coisa de honestidade consigo próprio, tá bom? Então assim, tenha imersão, estudem muito, tá? Quem está em qualquer tipo de atividade, mas talvez principalmente no mercado financeiro, tem que estudar a vida inteira, tá? Todo dia tem que estar aprendendo algo novo. Tem que ter equilíbrio, tem que ter disciplina, né? A gente fala muito do tripé da disciplina, né? Tem que ter autocrítica, né? Tem que acreditar, porque se você não acredita, meu amigo, quem é que vai acreditar por você? Tem que ter humildade, tá? Tem que ter perseverança, água fura pedra, tá? Só não consegue quem desiste, quem fica no meio do caminho. Tem que ter gratidão, porque gratidão é coisa de gente de bom caráter, tá? E quem não tem bom caráter vive fechando as portas por onde passa, né? Tem que ter paciência, tá? Tem que ter a habilidade de fazer boas escolhas. Para mim, uma das principais habilidades que a gente precisa desenvolver, fazer boas escolhas, tá bom? Tem que ter atitude vencedora. Com isso tudo, né? Com raízes boas, né? Com boas raízes, tá? Aqui, ó, que é essa parte de baixo, a gente conquista sim bons frutos, bons galhos, boas flores, boas folhas, né? Que é aquela pequena parte que as pessoas olham e falam: aquela pessoa ali, aquele homem, aquela mulher é uma pessoa de sorte, né? Com tudo isso, a gente conquista sim o sucesso de forma consistente, tá? Né? É assim que a gente chega lá. Com seriedade, tá bom? Com seriedade com os outros e consigo próprio, tá? Porque o mercado não tem enganação, meus amigos. A conta tá lá, tá? A conta tá lá, positiva ou negativa, tá? Então, cultivem suas raízes, tá bom? É possível para todo mundo. Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Muito obrigado a todos mais uma vez. Espero de novo ter passado algo que possa acrescentar na vida de vocês como profissionais.